Bem-vindos a um novo dilema das quatro conversas. Eu sou Pilar Villanueva. Olá, eu sou a Nélia Marcos. Olá, eu sou a Dulce Louro. E eu sou a Marta Val. Bem-vindos a mais um Dilema. Hoje trago-vos a história da Inês. A Inês é uma mulher de 42 anos e que não tem filhos, mas ambiciona há muito tempo ser mãe. A Inês não tem uma relação neste momento duradoura, ou seja, não tem um parceiro, um companheiro com quem possa efetivamente cumprir este sonho, mas numa relação anterior já tentou por muitas vezes engravidar e por questões de saúde a Inês tem muita dificuldade em engravidar. Okay? Portanto, ela não tem conseguido ao longo destes anos nunca engravidar, já fez vários exames, pronto, e começou, na relação anterior, começaram a ponderar a adoção. Ok? Tendo em conta que a Inês tem 42 anos de idade, portanto, isto começou ali na ordem dos 38 anos, porque acredito que a idade média, o processo de adoção deva rondar ali para a pessoa estar elegível os 40 anos. Aos 38 começaram esse processo para que a Inês pudesse adotar, ou neste caso a Inês e o parceiro pudessem adotar uma criança. Entretanto, a relação acabou, mas a Inês deu continuidade ao processo de adoção. O que é que acontece? A Inês, na sua vida, conhece de forma não muito programada uma pessoa que se relaciona com ela e não estava a contar, mas derivada a começar a sentir enjoos, começar-se a sentir não tão bem, vai ao médico e percebe que, por milagre, aquilo que ela achava que nunca iria acontecer de forma natural, acontece. E a Inês está grávida de uma relação momentânea, de uma situação pontual. Pronto. Para ajudar à festa, o que é que acontece? A Inês recebe a informação de que já tinha um menino de 1 ano numa instituição designado para que ela pudesse adotar. Okay. Ou seja, numa situação em que não se estava a ver forma de acontecer, a Inês vê-se numa posição em que de repente tem 2 caminhos. A gravidez aos 42 anos, tendo em conta que com os problemas que ela tem, foi efetivamente um milagre ela ter ficado grávida. E, mas portanto, a médica não voltará a engravidar nunca? Dificilmente, okay. E a médica disse à Inês que a Inês tinha muita... que a Inês iria passar por um processo de risco. Ou seja, a gravidez seria uma gravidez de risco. Okay. Por outro lado, a Inês sabe que neste momento já existe um menino com 1 ano que poderia adotar. Só que a pessoa com quem a Inês teve esta relação momentânea, efetivamente não quer uma relação com a Inês. Portanto, a Inês, seja um caminho ou outro, a Inês vai fazê-lo sozinha. Vai tomá-lo, vai tomar a opção sozinha. E, infelizmente, por questões monetárias e pela vida que a Inês tem, é impossível a Inês conseguir fazer uma opção que encaixe as duas situações. Okay. Ela dar seguimento à gravidez e adotar um menino que efetivamente já está... Ficar com os dois está fora de questão. Qual é o tema? Se a Inês recusar avançar com o processo de adoção, a Inês já não vai poder voltar a submeter um novo processo. Por outro lado, não tenho a certeza se a gravidez dela irá até ao fim. Pois, tendo em conta que é uma gravidez de risco, pode não ter sucesso. Ou seja, nestas situações... Não quero este dilema, vou-me embora. Numa situação destas, e tendo em conta que a maternidade é uma coisa mesmo muito importante para a Inês, e que de repente ela se vê nesta situação, que não sabe o que é que há de fazer e não vai ter apoio do parceiro, o que é que vocês fariam? O que é que tu farias, Pilar? Ai, obrigada. Um grande obrigada para ti, Marta, também, porque eu não quero ser a primeira. Temos que ajudar a Inês. Enfim, aqui para mim há várias situações. Eu não sou mãe, como vocês sabem.
eu, en un momento determinado da miña vida, tamén pasei por un proceso de tratar de ser mãe, mas non funcionou. E eu recoñezo que para mí a opción, personalmente, eu non sou Inés, eu sou Pilar, mas para mí a adoção nunca foi unha hipótesis, para mí. Okay? Con lo cual, para mí, a resposta é clara. Agora, en el caso de Inés, si eu teño que tratar de me pôr en el caso de Inés, ela já viu unha fotografía del menino que adoptou. Quero decir, acho que moito depende del vínculo emocional que ela ya criou con ese menino que le foi adjudicado. Eu acho que si ela ya coñeciu a ese menino, é imposible desfacer ese vínculo. O sea, Sí, estás a ver, quiero decir, porque obviamente, por outro lado, tú podes dizer, es que é moito complicado, obviamente, por eso é un dilema, mas tal vez para este menino que ya vive y que ya ten un ano, va a haber una vida independiente de ti. Si tú abdicas, va a haber otra familia y tienes a esperanza y a confianza que esa familia seja fantástica, quasi tan boa como tú. Mas do del bebé del que tú estás grávida, ese no ten plan B. Ese sí que non há plan B. Eso tú ou nada. Non sei. Eu acho que abdicaría de adopción. Mesmo a ser a Inés. Sendo que desgarrador. O sea, unha dor terrorífica. Mas eu acho que a mí me custaría moito máis abortar. Vamos, sí. Sí. Mas moito desgarrador, Sim, não é bem, tu não és mãe, eu sou mãe, é difícil. É bem penoso esta situação. Olha, eu por um lado acredito que o universo colocou esta pessoa, ainda que numa situação momentânea e inesperada, eu acho que colocou esta pessoa na vida da Inês por alguma razão. Eu acredito muito que as coisas têm uma razão de ser, que muitas vezes só mais à frente é que nós entendemos. Então, uma pessoa que nunca conseguiu engravidar, que teve uma relação duradoura e mesmo assim não conseguiu, e depois, numa situação esporádica, o consegue quase como por milagre, eu acho que isso tem que querer dizer alguma coisa. Por outro lado, concordo perfeitamente com a Pilar quando ela diz, mas se já existiu ali alguma espécie de vínculo ou de interação, ou quer que seja com este menino de 1 ano, sim, não sabemos. Já alguma coisa ali, não sei, acho que o coração já deve ter ali um vínculo, alguma... Por nome. Não é? Ou pelo nome. Dar nome. Ou muitas vezes, quer dizer, durante o processo... Porque senão teríamos essa informação. Mas provavelmente durante o processo de adoção, não é? Tu falaste aí à volta dos 3 anos, 4 anos, por aí, a Inês, de certeza absoluta, que já viveu momentos com esta criança que ela ainda não sabia quem era. Ela já se colocou, já projetou claro, isso, ela já visualizou o futuro, os dois juntos. Então isso também tem de certeza absoluta uma força emocional muito, sim, até porque, muito grande. Tendo a Inês 42, se isto começou aos 38, estamos a falar em 4 anos de ansiedade. Quando é que chega a minha vez, não é? E nós sabemos que estes processos são difíceis, são dolorosos, emocionalmente desgastantes, por aí fora. Pela minha maneira de ser e por aquilo que eu acredito e pelos meus valores, eu não abortaria. Mas tenho aqui um mixed feeling muito grande, porque efetivamente esta criança que já existe tem aqui a possibilidade de ter um lar, principalmente com uma pessoa guerreira que queria muito isto.
Então é mesmo um mix feeling aqui muito, muito grande. Mas pela minha maneira de ser, Dói, eu não dói votaria. decidir. Dói. Dói muito decidir. É uma Dói situação mesmo opinar. é uma situação mesmo muito, muito penosa. Mas eu pessoalmente não abortaria. Bem, tem que ser eu a opinar, não é? Também, agora é a minha vez. Então, vou partilhar isto convosco. Eu tenho 2 filhas, não é? Vocês sabem, não tive qualquer problema em engravidar, portanto eu não sei qual é a dor de uma pessoa, não consigo medir a dor de uma pessoa que não consegue engravidar, de uma mulher, de um casal, seja o que for, mas foi muito claro para mim e para o meu marido, desde que nos casámos, talvez se calhar até antes, que gostaríamos de adotar uma criança, porque achamos que todas as crianças têm direito a ter uma casa, a ter carinho, a não serem abandonadas e destruturadas emocionalmente. Pronto. E, portanto, esse foi sempre um dos nossos projetos de vida enquanto casal. Pronto. De facto, a vida prega-nos partidas, não foi só a Inês, não é? Nós acabámos por ter 2 filhas, tranquilamente, e, portanto, o terceiro estava programado que seria adotado. Pronto. Começámos a ter aqui um dilema também, nós, enquanto casal. Porque para mim a adoção é uma adoção sem restrições, é o que for. Não é uma adoção de catálogo. Escolha não é uma criança selecionada. branca, saudável, pequenina, bebê, não sei o quê. Não. É a criança que for. E o meu marido começou a achar que isso podia ser eventualmente muito duro para as nossas filhas. Ou seja, o facto de nós adotarmos uma criança que vem com todo um passado e traz uma mochila de comportamentos, de emoções, seja do que for, podia ser complicado e complexo para as nossas filhas, que no fundo eram pequenas e não eram perdidas nem achadas na nossa decisão. Ou seja, nós decidimos ter filhos biológicos, e depois íamos impor-lhes aquilo que nós queríamos. E, portanto, começámos aqui numa dualidade. Entramos no processo de adoção, não entramos. Paralelamente a isto, vivemos em Portugal uma situação económica complexa, ou seja, entramos na crise do subprime, não é? Começámos a ter, nós felizmente não passámos por situações de desemprego, mas nós tivemos, antes da entrada da Troika em Portugal, tivemos muitos amigos, e alguns com 3 e 4 filhos, em que ambos ficaram desempregados. E isso foi muito impactante, aquilo que nós vimos e aquilo que tivemos medo que nos acontecesse. Claro. Pronto, ambos na altura, foi na altura que eu comecei a trabalhar também em mediação imobiliária, também foi assim um tiro no escuro, não é? Tipo, bora lá agora ser empresária. E de repente, apesar de eu achar e pôr-me no papel da Inês, eu não seria capaz de decidir entre um caso ou outro caso. Pronto, eu não seria capaz. Não, acho que as pessoas têm que decidir aquilo que querem com o seu corpo, as mulheres, portanto, se alguma mulher decidir abortar, é com ela, não quem sou eu para estar a mandar no corpo dos outros. Mas eu não conseguiria só por uma razão, porque eu prefiro arrepender-me do que fiz do que não fiz. E neste caso eu preferia arrepender-me de ter optado por ficar com 2 crianças, fosse qual fosse a situação. Estás a fazer trampa! Não, estás a fugir às regras porque a Marta disse que essa situação não era possível. Não. Pronto, Tens mas que isto decidir para entre vos, as duas. para vos dizer uma coisa que é, já nem sei, caramba. Olha. Não. Claro, Nós aqui as duas a chorar, claro que era uma situação muito mais Eu fácil. posso ficar, imaginem, porque eu posso não ficar com os 2, porquê? Porque não tenho apoio de outras pessoas, porque não posso financeiramente. Porque o processo de adoção não te permite. Porque Sim. o processo de adoção era só Exato, para pessoas imagina. que não tivessem filhos biológicos. Exato. Aí, Porque ainda então por eu cima, vou-te dizer, imagina, tu vais nesse buscar caso- uma criança nesse e depois estás caso- grávida. Então já tenho a minha opinião. Ah, Então pronto, bom. já consigo. Vou-vos também falar de um caso pessoal. As minhas filhas tiveram ambas em várias colónias, em campos de férias de um verão. Campos esses de férias, foi sempre no mesmo, não vou dizer qual é que foi, que acolhiam crianças que viviam em instituições também. Portanto,
as pessoas que podiam pagar, pagavam, tinham o seu fee de lá estar, e, portanto, esse campo de férias tinha um acordo com instituições e vinham crianças de várias instituições. E um dia a minha filha Luísa vem muito chocada para casa, ao fim daqueles 15 dias, e eu lembro dela ser muito pequena, para aí 8, 9 anos, e de estar a chorar. E porquê? Porque havia lá um menino no campo de férias que era constantemente mal educado, batia aos outros, fazia mal, pronto. E ela não percebia, ela sempre foi muito doce, então não percebia como é que uma criança tinha aquelas reações e era violenta, etc. Pronto. E depois explicaram-lhe, outros meninos, que ele já tinha sido 4 vezes rejeitado pelas famílias de adoção. E, portanto, eu vi muita dor na Luísa, eu própria fiquei chocadíssima com isso. Como é que alguém recebe uma criança, lá está, e se dispõe a adotar, e depois, afinal, isto não é bem o fit que eu quero. Se calhar isto vai trazer muitos problemas e vou despejar outra vez a criança na instituição. Isto é muito, muito feio, é muito mau, eu não sei como é que as pessoas são capazes, quer dizer, nem quero sequer comparar, mas Sim. as pessoas fazem isso também com os animais, não é? Eu vou comprar um cão e depois o cão, vou de férias e largo o cão, etc. E, portanto, nesse ponto de vista, e tendo eu já conhecendo a criança, criado expectativas na criança, criado um vínculo com a criança, eu ficaria com a criança da instituição. Claro, que sim. Até E tu, porque eu não Marta? tinha a certeza se a minha gravidez iria vingar. Pronto. Sim, esse é o grande risco claro. aqui da Que situação. sim. não é? E E tu, o que é é que farias, certíssimo. Marta? Sim, eu tenho dificuldade em decidir, pensar, não me pensar digas. que iria pois- abortar, porque, como tu disseste, eu acho que há coisas que acontecem por alguma razão, e o facto de termos estado várias vezes a tentar e termos colocado tanta fé e que se calhar aquilo não aconteceu no momento que nós queríamos, não é? Que nós... Mas não nós, és tu. Sim, Agora és na altura que Quando eu tinha o estava parceiro. com o parceiro, não é? Tentámos tanto, pusemos tanto de nós e não aconteceu naquele tempo, mas aconteceu agora. E ao acontecer agora, mas depois também eu acho que pesaria muito o facto de eu eu ter que escolher entre uma atitude egoísta e uma atitude Altruísta. não é altruísta, uma atitude de coração. Porque eu ao seguir com a minha gravidez para a frente, eu iria estar a ser egoísta com a pessoa, claro. com a pessoa com quem eu tive uma noite que por acaso aconteceu. Que Ah, isso também. hoje em dia, Já nem estou aí por não é? aí. Que isso também hoje em dia vamos ver Mas que eu já é disse, mas difícil esqueci. engravidar hoje em dia assim, não é? Mas pronto, vamos supor que efetivamente foi Mas um uma ato noite de egoísta porquê? loucura, porque ele Outra não pessoa queria. pode não querer ser pai. Ele Eu não não queria ser penso- pai, ele não queria assumir esta relação e eu iria dizer muito bem, não, eu vou seguir. Portanto, iria ser uma atitude egoísta, porque era uma decisão que eu iria tomar contra a pessoa que não tem uma relação sequer comigo, não é? E que provavelmente mais tarde o meu filho iria sofrer com isso porque não iria ter o amor do Isso pai, eu acho, nem isto a também ideia... concordo com isso. sim. Mas a Nem- criança que vais adotar também não tinha o amor do pai. Mas a criança que eu ia adotar, lá está, se já houvesse este vínculo, não é, com a criança, com estes planos todos e a própria criança, eu acho que me seguiria com a adoção e não seguiria com a gravidez de uma pessoa que não quer assumir a sim. relação nem assumir a criança. Em limite, não vais obrigar uma pessoa a ter um filho se não quer. Claro. No, mas yo a él le saqué da y cuasao en el momento en el que A él... partir do momento em que a pessoa não Eu assumo que a pessoa fez o ato de absoluta livre responsabilidade. vontade, a pessoa, Não tenho problema. Mas também há aqui outra questão. Não- que não nós estás- é um tema muito polémico, mas nós temos pais, não é? Nós sabemos que é o nosso pai. Nem vamos estar a pesar se nos Uma damos coisa bem, é se nos seres damos mal. adotado, em que os seus pais não... Outra coisa é teres um pai, eu conheço algumas situações assim, de pessoas que não conhecem o pai, que o pai nunca quis saber delas e deles. E isso carregas uma grande dor, não é? Portanto, tu sabes que o teu filho pode vir a carregar mas essa dor tu não também. consegues Não sei. dizer, tu não consegues dizer se este pai durante a gravidez vai mudar de ideias, ou se daqui a 2 ou 3 anos vai mudar de ideias. Eu ou se faço-lhe daqui assinar um papel. ou Eu trago a bola de ou se cristal. daqui- Renunciar. ou se Y daqui a a mí 2 después semanas no vengas vai a mudar de melixar ideias. con
Tu não, a reclamar paternidade que tu não querias. tu não sabes o que é que vai acontecer. Tu não sabes se essa pessoa efetivamente disse isso porque apanhou. Mas eu até a acho que é situação, foi um obrigatório, choque. hoje em dia é impossível teres um filho para incógnito. Eu sei sobre isso, mas não vamos falar agora aqui sobre isso. Ok, mas pronto. Porque não somos Tu juristas. seguirias com a adoção. Eu seguiria com a adoção se. Então temos duas fações. Se fosse de uma relação a dois, que tivéssemos a tentar e que provavelmente não seguiria com a adoção, seguiria com a gravidez. O sea, que Mas para tendo- ti Sozinha, ir para adosar es también una cuestión de respeito sim. De respeito al 20%. Sim. E de efetivamente fazer aquilo que, ou seja, dar seguimento e dar continuidade àquilo que eu já estava. E atenção, eu sempre tive muito presente a vontade de adotar. Infelizmente, não deveria ter sabido, mas fiquei a saber de vários casos, muitos. Aliás, eu acho que quase todos os que conheço que correm muito mal na altura Mas da isto é outro adolescência. tema. Há Certo. os também que correm muito Correm bem, muito bem. portanto, Certo. é o que é. É Mas- como os negócios. Mas chegaria, mas lá está, E também mesmo há casos de filhos sabendo. biológicos que também Correm muito mal. Isso é como é. Mas isto para dizer que, mesmo eu tendo essa consciência de que todos os casos que eu conheço, houve ali depois muitos momentos difíceis de revolta, Mas etc. isso é normal. Eu continuaria e continuo a achar o que. Eu es o que, acho. e moito Faria a rápido, adoção. eu acho, e isto lo digo desde como non mai, acho que a maternidade ou a paternidade neste caso é un acto, e tú estabas a dizer, máis para mí por outro motivo, moito egoísta. E en a vontade de maternidade e de paternidade, en moitos casos, en geral, falo, a moito perpetuar a miña, Sim. non é? O meu miña legado, genética, o non meu é? legado Minha vida, sim, persoal, e eso pasa moito pela genética, non é? Entón, acho que a maternidade ou a paternidade está moito ligada a eso, mas pronto. E também teve muito com a educação. Eu sempre quis, na minha juventude, eu via-me com uma mesa cheia de filhos. Eu via-me a ser Que aquela agora estás já mãe... mais idosa. Pois, Não, já eu percebi. agora esquece. Agora para mim já está. Bem, Excelente. Vamos terminar aqui este dilema. Como viram, hoje E o que é que trouxemos vocês acharam, não é? um dilema muito pertinente. Eu vou Eu a acho que nos chorar agora. expusemos muito, porque não falámos de negócio e mergulhámos efetivamente um bocadinho na nossa essência mais pessoal. É um tema muito sensível este, mas obrigada por terem estado connosco. Opinem aí um bocadinho, acho que isto é importante também opinarem. E nós precisamos do vosso feedback. É isso. E o que é que vocês fariam no lugar da Inês? Contem-nos, deixem-nos aí nos comentários. Partilhem também as nossas conversas com os vossos amigos, com os vossos familiares e continuem a acompanhar-nos. Beijinhos. Beijinhos. Tchau. Tchau.